classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, né? Uma vitória sofrida, cara. Uma vitória complicada, que parecia que não ia sair, mas mais uma vez o capitão Thiago Mendes, uma das poucas referências dessa equipe, um dos poucos jogadores em que o torcedor vascaíno consegue olhar e acreditar que dali vai sair alguma coisa. Foi dos pés dele que saiu o gol da classificação do nosso Vascão. O Vasco da Gama está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e que venha, querendo ou não, o Olímpia, né, amigo vascaíno? Que venha o Olímpia, que venha o clube paraguaio na próxima fase. O que importa hoje é comemorar. O que importa hoje é entender que o técnico Pedro Emanuel conquistou a primeira vitória. Vai ser difícil, e eu acho que esse tem que ser o recado muito bem dado para todo torcedor vascaíno. Vai ser difícil, porque se olharmos em si, foi mais um desempenho muito ruim do Vasco. Pelo jogo que eu vi na quarta-feira passada, o adversário do Vasco da Gama nessa noite é muito fraco. O Olímpia é uma equipe muito fraca, limitadíssima. E o Vasco da Gama hoje ter conseguido a classificação vencendo, o Independente Medellín pelo placar de 1-0 é pouco. Mas o futebol, ele é muito fácil de falar. É muito fácil você falar de futebol, mas é muito difícil você viver na prática. Eu tô aqui, ó, no meu estúdio, no ar-condicionado. É fácil eu vir aqui e falar. Mas dentro das quatro linhas, no campo e bola, é outra situação. E para quem consegue ler um pouco o futebol, hoje ficou nítido o que aconteceu com o Vasco da Gama. O Vasco foi antes de marcar o primeiro gol, e o Vasco da Gama foi outro antes de marcar o gol. Nitidamente, o problema do Vasco da Gama, é claro, é muito técnico, tá? Eu não vou falar isso para tirar, a limitação técnica desse elenco. O Vasco da Gama é uma equipe limitada, o Vasco da Gama é uma equipe que precisa de reforços, isso é fato, gente, isso é nítido, tá aí para todo mundo ver. Mas foi nítido também ver a diferença da postura dos jogadores do Vasco da Gama após o primeiro gol marcado. O Vasco, antes de fazer o primeiro gol, dava medo para o torcedor com relação a qualquer ida do Independente Medellín ao ataque. A sensação para o torcedor vascaíno, quando o jogo estava 0-0, é que o jogo acabaria empatado ou o Independente Medellín faria um gol. O Independente Medellín estava mais perto de abrir o placar do que o Vasco da Gama. Só que após o Vasco ter aberto o placar e feito 1-0, a sensação para o torcedor vascaíno foi de que o Vasco da Gama tinha possibilidade de fazer o segundo, mais do que o Independente Medellín empatar. Então, qual é a lógica? Qual é a coerência disso? Por que quando o jogo está 1-0, o Vasco tem a posse, é dominante, se aproxima de fazer o segundo, mas enquanto o jogo estava 0-0, era o Medellín que levava mais perigo? O problema isso é emocional. Nitidamente, quando o Vasco fez o primeiro gol, o time ficou leve, conseguiu trocar passe, conseguiu chegar ao ataque com facilidade, conseguiu ter calma para pensar no jogo. Hoje, ficou muito claro para o torcedor vascaíno e ficou muito claro para todo mundo que gosta de futebol que o problema do Vasco da Gama é técnico, sim. Mas hoje o maior problema desse elenco do Vasco da Gama é emocional. Eu não consigo entender como uma equipe que venceu o Palmeiras dentro de São Januário, uma equipe que empatou com o Flamengo no Maracanã jogando bem, uma equipe que conseguiu ter ótimos resultados durante o primeiro semestre sob o comando técnico Renato Portaluppi. Uma grande notícia pra gente, além da possível retomada do PH, foi mais uma vez o Jair jogar bem. O Vasco, quando começa as primeiras mexidas ali do Pedro Emanuel, o time piora. Ele troca com 12, depois de novo com 15, forçado ali com a saída do Robert Renan. O Medellín cresce no jogo, é melhor, só que quando ele faz a troca, até pegar a minutagem aqui correta, quando ele troca ali com 20, que ele tira o Ramon Rick, bota o Jair, tira o Spinelli e bota o Brenner, o Vasco melhora.
O Jair libera o Thiago Mendes para jogar mais próximo do gol. Ele melhora a saída de bola do Vasco de trás. O Jair pisou em campo. 2 vezes ele com o Adson ali já apertado. Ele domina a gira, dá aquele passe de futsal. Aquela colherada, né? Que muita gente fala, né? Cola a bola no pé e joga por cima. É diferente, cara. Infelizmente, esse rapaz, ele teve essas 2 lesões no joelho. Inclusive, ano passado, quando ele lesiona contra o Sport na Ilha do Retiro, ele estava voando, era um dos melhores em campo, já tinha feito o gol que empata o jogo aqui em São Januário contra o Botafogo, que permite levar a gente para os pênaltis lá. Ele estava num ótimo momento e aí veio a segunda lesão de joelho. Tomara que ele consiga entrar em forma, jogar aí 90 minutos e não se lesionar. É muito comum um jogador que opera o joelho ter sequência de lesões musculares, tá? Porque o corpo está se readaptando, novo joelho e tal, vem de um período longo de inatividade, é comum. Então tomara que o Jair não tenha sequências aí de contusões e eu já adianto que a partir do momento que o Jair tiver condição de pelo menos jogar aí 60, mais de 45 minutos, eu hoje, chegando o Sousa aí, seria Sousa, Thiago Mendes e Jair sem armador, sem camisa 10, eu faria essa trinca de meio campo aí, deixando o Jair e o Thiago Mendes conduzir a meiuca do Vasco, tá? Só que, inclusive, dando uma pequena pincelada aqui já, acho que o De Ossa tá pra subir no telhado, cara. O Betis fez um amistoso de novo, hoje ele fez gol de novo no amistoso, já tinha entrado como centroavante no final de um outro amistoso, contra um time de divisões inferiores na Alemanha, e hoje jogou contra um time, se eu não me engano o amistoso foi com o Lyon, meteu um gol de cabeça aí, o treinador tá perturbando para ele não sair mais, tá? Foi isso que travou a negociação agora de último momento. Então a gente tem que começar a pensar, claro, num outro jogador na vaga do De Ossa, mas até chegar esse cara, esse rapaz pode ser o Jair por hora, tá bom? Então fico com essas impressões hoje, tá? Negativamente, deixa eu ver se alguma coisa me chamou a atenção negativamente. O Piton, cara, não sai, até o cruzamento que era a maior virtude dele, hoje ele teve a oportunidade algumas vezes de ir no fundo para cruzar. O Nuno até participou do jogo, ajudou a construir, mas de novo, chega na hora de decidir a jogada no terço final, ele hesita muito, teve uma bola que o Vasco trabalhou, ele estava na área, aí ele fingiu que ia cruzar, cortou, o cara caiu, ele podia chutar o cruzar, ele foi cortar de novo, aí se embaranou todo, perdeu a bola. Então assim, a gente é um time com muita dificuldade de machucar o adversário e fazer gol. Ponto positivo, o Vasco hoje não tomou gol, tá? E já poderia não ter tomado gol em outros jogos. É porque tomou uns gols assim, de novo, falha individual grotesca, mas se você parar para analisar, a zaga que vinha sendo muito combatida, o Cuesta e o Renan individualmente melhoraram. O Cuesta parece depois que botou esse cabelinho dele aí de Lord Collins aí da Casa do Dragão, ele melhorou e o Robert Renan vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco nos últimos jogos. Hoje, de novo, ótima partida dele, teve uma bola que ia ser enfiada no fundo, que ele dá um corte no segundo tempo, não sei nem se foi ali que ele lesionou, que ele salva ali o jogador do Colo-Colo, do Medellín, entrando na área, saindo cara a cara com o Léo Jardim. E os gols que a gente tomou foi bizonhice individual. O Barros, que dá a paçoca contra o Vitória. O jogo do Mirassol é uma jogada de escanteio, que o Cuiabano não corta no primeiro pau. E aí o Puma e o Barros ficam olhando, o Formiga antecipar e dar um toquinho ali. Então se você pega aí esse empate do Mirassol e a derrota do Vitória, não tem zaga não, a gente poderia ter passado em branco. Já não, o jogo lá do Medellín, o Puma vai subir lá em cima, toma uma bola nas costas aí, efeito dominó, todo mundo vai chegando atrasado, eles entram em linha de passe e faz o gol. E o outro gol, de novo, o Barros não acompanha a jogada, né? Também o Robert Renan vai sair na caça, toma uma bola nas costas, ele perde na corrida, e aí a coisa dá M que dá, a bola pega no Cuesta e cai dentro do gol. Mas o jogo do Medellín, sim, tu pode botar ali o Robert Renan e o Cuesta em situações diferentes participando desse segundo gol. Já os outros jogos a gente poderia perfeitamente ter saído sem ser vazado. Inclusive hoje o Léo Jardim não trabalhou. Ele poderia ter tomado um gol na cabeçada do Medina no cruzamento do Montano no segundo tempo, mas o Léo Jardim hoje foi espectador, tá? Então acho que
tem melhorado um pouquinho, tá? E a gente pediu a entrada do Ramon Rick ali. O Ramon Rick não provou nesses 2 jogos que merece ser titular do Vasco. Acho, inclusive, que hoje ele estava até atrapalhando o time, tá? Mas é isso. Tietê também não é a solução. O Jair, por hora, não aguenta jogar aí 45 minutos ou mais. Vai ter que ficar vindo no segundo tempo mesmo. Então é isso, tá? E Saldívia, cara, infelizmente não tem condição. Não tem. Sei lá, uma coisa que o Pedro Emanuel poderia tentar, talvez em algum jogo, é fazer uma dobradinha David e Brenner, né? Botar o Brenner de 10, o Nuno também não tem resolvido ali. Quando ele decide jogar com o meio armador, ele resolvido as coisas. O David é um cara de corpanzil, ele pode se movimentar, trocar posição, tem hora que ele cai para a esquerda, o Andrés Gomes vem, o Brenner entra na área, sai. Não sei, cara. Sei que esse time do Vasco não me passa nenhuma confiança e se não chegar jogador, a gente de fato é seríssimo candidato a rebaixamento. O time toma gol com facilidade, tem uma dificuldade enorme de fazer gol e o mental desse time não tá nada bom. Ponto positivo, vencemos, Pedro Emanuel quebra essa sequência de 3 jogos sem vitória, bota um dinheiro importante no cofre do clube e tamo indo, né? O jogo do Olímpia, esse sim, é completamente palpável, dá se jogar a Vera para poder passar do Olímpia. O Olímpia não é nada demais, deu para ver. É bem verdade que o jogo de São Januário eles estavam com o time quase inteiro reserva, mas o jogo mesmo do time titular deles é um time que abusa muito da bola aérea. O Vasco, inclusive, tomou os 3 gols de cruzamento. Se não fosse essa fragilidade absurda do Vasco, a gente não teria tomado os gols. Inclusive, os gols do Olímpia foi sair só depois da expulsão do Mutano.